Sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Este quadro é para te impulsionar e incentivar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Que cada texto que vamos meditar seja transformador para a tua vida. E hoje vamos falar sobre uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, que é a história de José do Egito. É uma história que há muito tempo já fala comigo. Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, essa história vem me acompanhando desde lá, desde 2013, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu tive um encontro com Ele. E a cada vez que eu medito nela, ela me traz algo novo, uma palavra nova. A cada estação da minha vida, a história de José me acompanha e eu extraio algo diferente e específico do que eu estou passando no momento. E fala muito comigo. Espero que fale muito com você o que eu vou falar hoje. E a gente vai começar a ler alguns versículos do capítulo 39 de Gênesis, e eu quero falar um pouco com vocês sobre a história dele. Gênesis 39, do 21, vai até o 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a gente vai achar que acabou, que chegou ao fim, por conta de algo que a gente está passando. A gente pode achar que acabou tudo, que é o fim, que não tem mais jeito, que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou. A nossa alma, por conta daquele sofrimento, pode gritar isso. Os nossos pensamentos podem até dizer: você acabou, não tem mais jeito para você. Na verdade, é uma mentira, porque a palavra de Deus diz que Deus jamais se esqueceria de nós, que tem a nossa vida gravada em suas mãos, tem o nosso nome gravado em suas mãos. Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem. E Jesus falou que nunca nos deixaria sozinhos. Então a gente tem a segurança, a gente tem a certeza que Deus não vai nos deixar. Nada pode nos separar do seu amor por nós. E isso é muito bom a gente saber, porque vai ter momentos na nossa vida que a gente pode pensar isso. Mas é quando a gente vai lembrar da sua palavra, lembrar que Deus jamais abandonaria um filho seu. Pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esqueceria de nós. Que você possa se sentir nesse momento abraçado, lembrado por Deus. Ele não se esqueceu, ele não se esquece e nunca se esquecerá de você. E nesses momentos de dor, talvez de desespero, de achar que acabou, a gente olha para a história de José e a gente vê que Deus está conduzindo cada parte, cada momento da vida de José. O olhar e o favor de Deus está sobre a vida dele. E isso porque José era um jovem, quando ele chegou no Egito, ele era jovem, ele temia a Deus. Era um jovem que tinha um temor a Deus, que tomou a decisão de ser fiel a Deus, de honrar os seus princípios e os seus mandamentos. E quando honramos e obedecemos a Deus,
a sua palavra, a gente colhe frutos disso. Recebe o favor de Deus diante dos homens. Onde a gente está, Deus ele nos guarda e as pessoas começam a ver que tem algo diferente em nós, que temos alguém que nos protege, alguém que está conosco, nos ajudando, que está nos favorecendo com a sua bênção. E Deus, ele abençoava José aonde ele estava. E a gente vai ver que Deus não abandonou José quando ele ia sendo morto pelos seus irmãos, quando ele é vendido pelos seus irmãos. Deus não abandonou, ao contrário, Deus estava conduzindo José até o seu destino. Deus tinha um sonho, Deus tinha um projeto para a vida de José. E Deus deu um sonho a José. Até o cumprimento desse sonho, José não sabia que iria passar por desafios, por um trajeto difícil. E muitas vezes vai ser conosco. Deus não vai nos explicar, nos dizer como vai ser o trajeto até o nosso destino. Ele vai nos revelar a sua vontade, o seu projeto para a nossa vida. Mas como a gente vai chegar lá, o que vai nos acontecer, Deus ele não diz. E a gente vai precisar confiar nele. E eu acredito que é por isso que Deus não nos fala para trabalhar em nós uma confiança, uma fé firme nele. Deus não precisa nos explicar o que vai acontecer. Não. Quando ele nos pergunta se queremos viver os seus planos e a gente diz sim a isso, a gente não sabe o que vai nos acontecer. A única certeza que nós temos é que Deus estará conosco em cada momento, em cada situação. A sua presença nunca vai nos faltar, nunca vai se ausentar. Deus sempre estará conosco. E isso é tudo. É isso que precisamos de saber que Deus nunca vai nos deixar. Ele vai estar conosco em todos os momentos. Sejam bons, sejam difíceis, desagradáveis, mas Deus estará presente. Quando José recebe o sonho dado por Deus, ele não sabia como aquilo ia acontecer e o que significava de fato. Ele só vai saber o que significava lá na frente, depois de muito tempo. E assim é conosco. A gente vai entender muitas coisas só depois, quando se cumprir na nossa vida o propósito de Deus. Mas quando algo ruim acontece conosco, muitas vezes uma rejeição, muitas vezes vamos ser expulsos ou rejeitados de um lugar, de um círculo de pessoas, perderemos amigos, deixaremos algum lugar. E a gente pensa, nossa, por que está acontecendo isso? Quando começamos a buscar a Deus e a nossa vida, sabemos que nossa vida é conduzida por Ele, nós vamos entender que aquela rejeição, aquele momento que a gente perdeu pessoas ou perdeu um lugar, era permissão de Deus para que Ele nos atraísse, nos conduzisse para o nosso destino. Quando eu estava lendo a história de José, eu percebi isso, que até o momento que José foi vendido, a caravana que chega nesse momento, quando ele estava no poço, tudo isso é a intervenção de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus na vida de José, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Os irmãos de José não queriam ver o propósito, ao contrário, eles queriam matar José e matariam o propósito, matariam aquele sonho. E quantas vezes estamos no lugar errado com pessoas que querem matar o nosso sonho?
E Deus, ele nos protege, ele vê tudo. E pela nossa obediência a Ele, por sua obediência a Ele, Ele te livra de certos lugares, de certas mesas, para te conduzir para o teu destino, o lugar certo, com pessoas certas. Quando a gente confia a nossa vida a Deus, Deus ele nos protege, ele chega primeiro na nossa história, porque ele conhece, ele é onisciente, ele escreveu a tua história, ele sabe o momento exato de agir. Você nunca vai perder, nunca. Se você estiver sob o controle de Deus, se você estiver sob a dependência de Deus, você nunca vai sair perdendo. Com Cristo somos mais que vencedores. Então, quando estamos firmes, alicerçados, permanecendo em Jesus, nossa vida está segura nele. E não precisamos temer com o amanhã. Não precisamos temer com aquilo, com o mal que a gente não vê e quer nos destruir. Deus, ele nos protege e ampara primeiro. Então Deus vai enviar socorro, recurso, proteção, solução para a tua vida, para o teu problema, no momento exato. Aquela caravana de ismaelitas passa no momento exato na vida de José. E é nesse momento que José é enviado para o seu destino. A gente pensa, é o fim. Se a gente para nessa história, nesse momento a gente diz, pronto, acabou, não tem mais jeito. Não. É quando Deus diz, não, apenas começou. E você precisa continuar firme, obedecendo aos princípios, às verdades, à palavra de Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja pesado. Mas saiba que quando você confia nesses momentos que está difícil, que está pesado, Deus, ele pega o teu fardo, ele pega a tua dor, ele pega a tua tristeza, o teu problema. Porque ele está vendo que você está perseverando, que você está confiando, mesmo quando tudo aparentemente perdido para você. Ele olha e te sustenta, ele te ampara. E aí você começa a se sentir mais leve, porque Jesus, ele leva o nosso fardo, ele se torna leve quando a gente confia nele, a gente entrega a ele tudo aquilo que está pesando na nossa vida. E você que pensa que acabou, que Deus não pode intervir na sua vida, isso é uma mentira. Deus pode, e se você permitir, Ele faz. Ele muda a rota, Ele altera a rota da tua vida. Se você parou em algum lugar, em alguma situação, Deus pode mudar e alterar a tua história e te fazer chegar ao teu destino. Não há nada impossível para Deus. Você precisa confiar e entregar a Deus, fazer esse compromisso com Deus, que você irá depender do seu Espírito para te guiar o teu caminho. O Senhor não desamparou José em nenhum momento da sua vida, em todo momento, desde o percurso que ele sai, ele é vendido, é expulso, é traído pelos seus irmãos, ele está sendo conduzido para o Egito. Deus estava com ele, o favor de Deus estava com ele. Por Deus estar com ele, ele estava protegido. Enquanto estivermos com Deus, a sua presença estiver conosco, estaremos seguros e protegidos. Nós receberemos a bênção de Deus aonde a gente for, aonde a gente estiver, aonde Deus nos levar, a sua bênção nos acompanhará. Receberemos favor quando fazemos o Senhor
o nosso tudo, a nossa prioridade na nossa vida, se torna prósperos. E muitas vezes a gente pode até pensar que o dinheiro, outra coisa, pode nos tornar favorecidos diante das pessoas, nos lugares, mas na verdade não. Quando a gente entrega a nossa vida, e quando a gente confia em Deus, quando a gente obedece a Ele, nós desfrutamos da Sua presença, nós desfrutamos de tudo de Deus por meio de Jesus. A gente recebe as Suas bênçãos. O dinheiro possa nos dar isso. Eu termino falando que você possa honrar os princípios de Deus, mesmo quando tudo estiver difícil. Que você possa permanecer obedecendo a Deus. E você verá o favor de Deus sobre a sua vida. Que você esteja com Deus pelo que Ele é. Ele realiza, mas que você possa estar com Ele por conta dele. Quanto mais você desfrutar e você buscar a sua presença e fazê-lo seu Deus, a sua prioridade, você receberá bênçãos, você receberá revelações de quem Deus é e você o conhecerá cada dia mais. Obrigada a você que acompanha o Palavra de Encorajamento e esse vídeo para as pessoas que você lembrou. Até o próximo vídeo e um grande beijo.